Olá, sempre muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre temas relevantes para o nosso dia a dia, né? Trazendo informações com os nossos especialistas. Muito obrigada pela sua presença e participação conosco e pelos feedbacks que vocês têm continuamente nos enviado e solicitação de temas também, né? É muito bom a gente poder atender às próprias demandas de vocês, conversando sobre os temas que vocês têm interesse em ter informações. Os meses de outubro, novembro e dezembro, eles têm sido escolhidos para campanhas mais intensivas sobre o câncer, com o objetivo mesmo de chamar a atenção tanto de homens quanto de mulheres para a importância e necessidade do diagnóstico precoce e também do tratamento rápido dos diferentes cânceres, né? O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele estima que 704 mil casos, novos casos de câncer, acontecerão no Brasil até 2025. Importa a gente entender que as estimativas elas são muito importantes, porque é a principal ferramenta de planejamento e gestão na área oncológica no Brasil, fornecendo, portanto, as informações fundamentais para a definição de políticas públicas. Hoje, além de conversarmos sobre esse tema do câncer, vocês vão conhecer um novo método de tratamento do câncer de mama, que é a crioblação. Para falar sobre esse tema de hoje, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Afonso Nazário. Ele é mastologista do HCOR, um hospital referência em tratamento de diferentes patologias e também um parceiro do Ministério da Saúde. Dr. Afonso Nazário, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Boa tarde, o prazer é todo meu. Falar sobre câncer é sempre importante, né, doutor? São meses aí que são dedicados para a gente falar sobre esse assunto e nunca é demais a gente conversar sobre isso. Essas campanhas têm dado certo, doutor Afonso? Sim, o câncer de mama é o câncer mais comum. O câncer mais comum, tanto no homem como na mulher, é o de pele, pele não melanoma. Mas é um câncer que não tem tanta gravidade como tem o de mama. Então, pensando em cânceres que têm impacto na saúde da mulher de verdade, o câncer de mama é o mais comum. E depois dele vem bem atrás o câncer de intestino e o câncer do colo do útero. E o Outubro Rosa, como você destacou, é o mês, isso é internacional, né, dedicado à conscientização da mulher a respeito da prevenção do câncer de mama, que é feito pela mamografia. Então, embora a nossa população tenha bastante informação, mas ainda é sempre bom todo ano enfatizar a importância sobre o câncer de mama. E em novembro é o câncer de próstata, né? Mas a minha especialidade é a mastologia, é o câncer de mama. Então, sim, respondendo a tua pergunta, vale a pena, sim. Muitas pacientes sabem da importância, quando chega outubro, opa, está na época de fazer mamografia. E vai fazer mamografia ou procura uma mastologista. É uma época de chamar a atenção mesmo, né? E fazer com que as pessoas lembrem dessa necessidade. A gente tem essa informação aí do INCA de tantos casos, né? 704 mil novos casos de câncer até 2025. A que a gente pode atribuir esse número tão elevado de novos casos, doutor? Quando a gente fala câncer, a gente fala como se fosse uma doença única, mas são doenças múltiplas. Mesmo o câncer de mama tem vários subtipos de câncer de mama, não é uma doença única. É que nem linfoma, são linfomas, né? Tem vários tipos de linfoma, leucemia. Não é uma leucemia, são vários tipos de leucemia. E câncer de mama também. Tem pelo menos 4 subtipos e cada um tem um prognóstico, uma evolução diferente. Mas de forma bem geral, por que está aumentando tantos casos de câncer, inclusive o de mama? Provavelmente é pela longevidade, né? Quanto mais a gente está vivendo mais, câncer de forma geral é uma doença degenerativa, né? Então, quanto ao avançar da idade, a gente vai ter mais câncer, mais doença cardiovascular e doença neurológica. Então, o principal fator é a longevidade. Cada vez a gente vive mais. A pandemia, ela de alguma forma faz com que esse número seja
assim impactado, quer dizer, que se tenha um aumento, porque a gente viveu um tempo onde parece que todas as outras doenças deixaram de existir, né? As pessoas deixaram de se tratar. Isso tem algum reflexo no momento atual? Tem um Uhum. nítido reflexo. Cada vez a gente está pegando muito caso avançado de mama, câncer de mama em estágio clínico avançado. As pacientes durante a pandemia realmente, em nível público e em nível privado, deixaram de fazer a mamografia e a gente está atendendo bastante paciente com um caso mais avançado, principalmente no SUS, porque a paciente que tem um seguro-saúde, mesmo que ela fique 1, 2 anos sem fazer mamografia, quando dá o estalo, ela quer fazer, ela tem acesso rápido. A paciente do SUS não. Demora para ela fazer a mamografia e fazer o diagnóstico, o tratamento. Então, esse reflexo está existindo mesmo, inclusive é uma tese de doutorado que a gente está orientando lá no Unifesp, a fase da doença antes da pandemia e depois da pandemia, se teve algum impacto no prognóstico da pandemia. Mas a impressão clínica é nítida, a gente está pegando muito caso avançado e metastático. E isso é muito preocupante porque tudo que se diz a respeito do câncer, tudo que se destaca, melhor dizendo, é a importância da detecção precoce, né, do tratamento de uma forma muito imediata, como resultado até de cura mesmo do câncer. Na hora que esses diagnósticos eles ficam retardados, isso ah, acaba impactando na questão da cura mesmo dos pacientes, não é? A taxa de cura cai e o tratamento passa a Uhum, ser mais agressivo, né? Um tumor uhum, inicial de uhum. mama que eu posso fazer com uma cirurgia minimamente invasiva, uma técnica minimamente invasiva, se eu atendo essa paciente numa fase avançada, ela vai precisar fazer quimioterapia, uma cirurgia mais radical. Então, tanto do ponto de vista de cura, quanto do ponto de vista de agressividade do tratamento, que vai ser maior também. A gente está aqui conversando com o Dr. Afonso Nazário, ele que é mastologista do HCOR, né, que é um hospital aí, referência no tratamento de diferentes doenças, inclusive de câncer, e ele que é efetivamente um especialista na questão do câncer de mama. Doutor Afonso, o senhor mesmo levantou a questão aqui as pessoas, né, que têm um plano, elas conseguem se tratar de uma forma mais adequada. A gente falou também na nossa chamada inicial sobre a importância das estimativas, né, para a questão de políticas públicas. Uma coisa que a gente vê é que a demora para um paciente conseguir fazer um exame no sistema de saúde, no SUS, né? E mesmo com planos de saúde, às vezes você vê 30 dias, 60 dias, 90 dias para poder fazer um exame. Como o senhor, que trabalha no hospital, que é parceiro do Ministério da Saúde, vê essa questão e o que o senhor diria da necessidade de um olhar mais rígido para a celeridade desses exames? Eu sou mastologista aqui do HCOR, e Uhum, também sou professor da Unifesp, da Escola Paulista de uhum, Medicina. Lá uhum. tem educações públicas e aqui privadas, né? O que falta no nosso país é um programa de rastreamento do câncer de mama. Não existe. Um programa de rastreamento organizado não existe. Existe o que a gente chama de rastreamento oportunístico. Então, suponha, você não tem seguro-saúde, você vai ser atendida pelo SUS. Você tem 45 anos, você vai lá na UBS, 45 anos, o médico aqui em São Paulo pede mamografia. Pelo Ministério da Saúde é até pior, é a partir de 50 anos, que seria a idade de início de fazer mamografia, que é um conceito antigo, bem ultrapassado, a gente tem que começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Agora, não tem como tem na Europa, nos Estados Unidos, um programa sistemático de rastreamento do câncer de mama. Ou seja, há uns anos atrás, na Europa, a mamografia de rastreio começa aos 50 anos, na maioria dos países. Nos Estados Unidos, a gente é mais cedo, começa aos 40, aqui no Brasil também. Antigamente, a mulher inglesa, por exemplo, quando completava 50 anos, recebia um telegrama do Ministério da Saúde deles lá,
para que ela tinha direito a fazer sua primeira mamografia. E se ela não fizesse, o serviço social ia atrás para a paciente fazer a mamografia. Isso inexiste no nosso país, né? A gente não tem rastreamento de câncer de mama. Qual que é a consequência óbvia? 40, 50% dos nossos casos são avançados. Como a gente já comentou, o diagnóstico tardio vai ter impacto na sobrevida da paciente, na mortalidade, e no tratamento, que vai ser mais caro e mais agressivo. Então, respondendo de forma bem objetiva a tua pergunta, falta rastreamento do câncer de mama, que é o câncer mais comum na mulher brasileira. E, e às vezes esses programas de o mês de outubro rosa, algumas entidades, não as sociedades científicas, né, médicas. Ah, o autoexame é muito importante o exame. Não, o importante para detectar precocemente essa doença é mamografia, feita de forma anual a partir dos 40 anos. Aí vai ter impacto na mortalidade. Então, se o Ministério da Saúde não tiver uma atitude firme, como você comentou em relação a isso, o panorama vai ser igual. A gente vai pegar muito caso avançado, que vai tratar de forma muito mais radical, e o principal, com menos chance de sobrevida da paciente, da mulher. Então, a gente vai aqui buscar chamar atenção para esse aspecto da importância, né? Já que a gente tem as estimativas, as estatísticas, que têm também ações concretas no sentido de rastreamento para a gente cuidar da mulher, cuidar desses casos de câncer. O senhor está falando em tratamentos e eu já queria puxar para o nosso tema quase que principal dessa conversa de hoje, que é a questão da crioblação. O que é a crioblação e como ela vem para ajudar as mulheres nessa questão do câncer de mama? A crioblação, que é lesar o tumor, matar o tumor pelo frio, né? Crio é frio, é uma técnica antiga, mas só desenvolveu de forma mais intensa nos últimos anos, em função do avanço da tecnologia, das sondas que são usadas para deixar aquele tecido localmente bem, com uma temperatura bem baixa e matar a célula, né? Os principais centros que fazem isso é Israel, Japão e alguns centros nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que ao invés de operar a paciente de forma tradicional, né, com bisturi e ressecar o tumor, é congelar a região em que o tumor se encontra presente na mama. E se introduziu uma sonda guiada por ultrassom, essa sonda atinge o local do tumor e vai diminuir muito a temperatura na região do tumor e com uma margem de segurança. Pra você ter uma ideia, a gente consegue com a crioblação congelar o tecido a menos 130, menos 140 graus centígrados. Ou seja, não tem célula viável que resista a essa baixa temperatura, né? É importante a gente frisar que isso é uma pesquisa clínica que a gente está fazendo entre Unifesp, Hospital Albert Einstein e HCOR. É um estudo multicêntrico que a gente está fazendo para, vamos dizer assim, validar essa técnica, que no Brasil é um estudo pioneiro, não tem nenhum outro estudo que está sendo feito nesse sentido, é um estudo pioneiro no nosso país. Não é uma diretriz que a gente aplica no dia a dia, é uma pesquisa clínica que a gente quer comprovar se essa nova tecnologia é eficaz no tratamento do câncer de mama. E nesse primeiro estudo que a gente está fazendo, no câncer de mama inicial, são tumores até 2,5 centímetros. Essa técnica, ela já é usada em outros países? O senhor Sim. citou Israel, já é usada em outros países. Aqui no Brasil é que a gente está ainda nessa fase de pesquisa. Sim, nos Estados Unidos também, ainda não foi liberado lá pelo FDA para uso clínico, né? A gente acredita que em breve lá vai ser liberado, e no Brasil é um estudo pioneiro, a gente comprovando a eficácia, aí sim esses dados vão ser enviados para as agências reguladoras para liberar esse processo para a mulher brasileira também. É um procedimento feito ambulatorialmente, não precisa internar a paciente, não precisa tomar anestesia geral, é feito com anestesia local, dura 20, 30 minutos, né? Em paciente particularmente idosa, que tem um problema de saúde para receber uma anestesia geral ou internar,
é bastante interessante para esse nicho de pacientes. A gente aqui está conversando com o doutor Afonso Nazário, né? Vocês já conseguem identificá-lo, ele mastologista do HCOR, também um especialista em câncer de mama, trazendo para a gente aqui novidades no tratamento do câncer de mama. Doutor Afonso, diga uma coisa, esse tratamento, ele poderá ser feito para qualquer tipo de câncer de mama, em qualquer fase, em qualquer estágio? A gente está fazendo para qualquer tipo molecular de câncer de mama, mas desde que tenha até 2,5 centímetros e não tenha nenhuma metástase à distância, nenhum comprometimento na axila. Né? Ou seja, para o câncer de mama inicial. Esse é o primeiro linha da pesquisa. Se for efetivo esse método, a gente vai ampliar para casos mais avançados, mas por enquanto a nossa diretriz é tumores iniciais. Então, nódulo até 2,5 centímetros, sem nenhum gânglio na axila, sem metástase à distância, a gente está indicando essa técnica, qualquer faixa etária também. Entendo que é uma fase de pesquisa ainda, mas uma das questões que se tem com o tratamento de câncer é uma fase, às vezes antes e também depois da cirurgia, os tratamentos da quimioterapia, da radioterapia, que tem algumas consequências pesadas no dia a dia das pessoas, né? Com esse tratamento também há que se fazer a quimioterapia ou radioterapia? Sim, isso é em paralelo. Na verdade, esse tratamento é para comparar com o tradicional que é a cirurgia. Agora, se for um câncer mais agressivo, seja com crioblação, seja com cirurgia, a paciente vai precisar receber quimioterapia. Se conserva a mama, precisa receber a radioterapia no restante da mama. Está comparando a crioblação versus cirurgia. Agora, os outros Certo. tratamentos indicados, a paciente tem que fazer normalmente. Além da crioblação, quais são os outros tipos de tratamento que hoje existem para o câncer de mama, doutor? Sim. A crioblação é usada também para outros tipos de tumores, tumor ósseo, tumor renal, mas para mama, no Brasil, esse estudo é pioneiro. Além da cirurgia, que é o método principal primário para tratar o câncer de mama, hoje a gente tem um arsenal terapêutico gigantesco. Quimioterapia, várias drogas super eficazes, a endocrinoterapia ou hormonioterapia, a imunoterapia, a terapia-alvo, que age em moléculas específicas que é, fazem com que aquele tumor seja mais agressivo, e a radioterapia. Então, são várias armas hoje que a gente tem, e aí, personalizando paciente a paciente, a gente usa uma, outra ou todas essas armas naquela paciente. Normalmente, quando se tem um diagnóstico de câncer, isso soa para muitas pessoas, soa para a mulher, já que a gente está falando do câncer de mama, na grande maioria das vezes soa assim como uma sentença de morte, né? As pessoas ficam logo em pânico, têm uma reação de medo diante desse quadro todo. Qual a sua palavra, a sua recomendação para as mulheres que recebem um diagnóstico de câncer de mama? O câncer de mama, se diagnosticado precocemente, a taxa de cura é 95, quase 100%. Então, buscar o diagnóstico precoce. E a mensagem mais importante é como é que eu faço o diagnóstico precoce? O exame de mamografia. Pode ser complementado com outros exames, como ultrassom, ressonância, mas o método primário é a mamografia. E no nosso meio, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, mas poderíamos extrapolar para o Brasil como um todo a partir dos 40 anos. A nossa população é muito miscigenada, o câncer de mama dá numa faixa etária mais jovem na população brasileira, então não é recomendável começar a mamografia a partir de 50, mas sim a partir dos 40 anos de forma anual. E a segunda mensagem é que mesmo se a paciente não consiga diagnosticar precocemente o câncer de mama, hoje a gente tem um arsenal terapêutico assim, excelente, drogas muito eficazes que conseguem dar uma sobrevida muito grande para as pacientes. Então essa seria a mensagem final. Portanto, é uma questão de ação, né? De não ficar na inércia com medo da doença, mas buscar um especialista, cuidar do processo, porque tem cura. O câncer tem cura. O câncer de mama
ele tem cura. O que as mulheres podem fazer, podem e devem fazer para evitar o câncer de mama? O câncer de mama tem muita relação com fatores reprodutivos. Então, quando mais cedo a mulher começa a menstruar, mais tarde ela entra na menopausa. E durante essa fase de vida reprodutiva, ela engravida pouco ou não engravida, todas essas condições são fatores de risco para ter câncer de mama. A mulher do século XIX tinha 10, 15 filhos. Eu vou dar um exemplo da minha família. As minhas avós, cada uma tiveram 11 filhos. A minha mãe teve 4, eu tenho um filho. Em 3 gerações, o impacto reprodutivo foi muito brusco, né? E isso teve impacto na mama, porque a mama, fisiologicamente, a função dela tem outras funções, mas a principal é amamentar, né? Ser preparada para a amamentação durante a gravidez e depois a amamentação. Então, isso teve um impacto muito grande em deixar o tecido mamário sempre em proliferação e, com isso, pode sofrer mutações e se transformar num câncer de mama, algumas células. Então, como mudar o fator reprodutivo? Isso não tem como mudar, né? A mulher não vai voltar para o século XIX e ter vários filhos, ficar em casa cuidando. Mudou totalmente o papel da mulher na sociedade moderna. Então, isso não tem que interferir, né? Algumas coisas a mulher pode fazer para diminuir um pouco o risco de câncer de mama. Por exemplo, atividade física, isso está comprovado que diminui um pouco o risco de câncer de mama. Um outro aspecto importante é não ter beber muito álcool, também diminui discretamente o risco de câncer de mama. Cigarro não tem muita relação com câncer de mama, mas álcool tem uma certa relação, né? Tentar, na medida possível, controlar quadros de depressão, ansiedade, que isso tem alguma relação com o risco de câncer de mama. Você está vendo que são todos dados, problemas da mulher moderna, né? Que cada vez mais alteração de humor, né? A competitividade no trabalho, porque a mulher agora está pare a passo ao homem no mercado de trabalho. Então está tendo muita depressão, muito transtorno de ansiedade, vida sedentária, pratica pouca atividade física, tudo isso somando aumenta o risco de câncer de mama. Mas o principal mesmo é que, apesar de todo esse discreto aumento de risco pelo esse estilo de vida da mulher moderna, a gente tem uma grande arma para vencer essa doença. A mamografia para detectar precocemente. É isso aí, olha, o recado está claríssimo, né? Você está ouvindo um especialista que conhece muito sobre o câncer de mama e o recado está claríssimo. Fazer a mamografia para poder ter a detecção e cuidar do problema e cuidar da sua saúde. A mulher moderna, ela também tem o seu preço e tem que cuidar da sua saúde constantemente, né? É isso aí. Doutor Afonso Nazário, mastologista do HCOR, muitíssimo obrigada pela sua presença e informações aqui preciosas para o nosso público. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Tá certo. Obrigada a você também que participou conosco e até a próxima.